Olá, pessoal. Me chamo Aline Montenegro, sou aluna do Profei pela Universidade Estadual da Paraíba. Este vídeo corresponde à primeira atividade da disciplina Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência, ministrado pelo professor Gilmar. Bem, o vídeo é uma análise do filme O Enigma de Caspar Hauser, que conta a história, baseada em fatos reais, de um garoto que foi vítima do isolamento social durante 16 anos. Caspar foi mantido aprisionado numa masmorra situado na zona rural da Alemanha por um homem misterioso e que o alimentava com pão e água enquanto ele dormia e também lhe dava banho. Caspar não andava direito, não se comunicava, apenas brincava com um cavalinho de madeira. Um dia, o homem misterioso, ele resolve deixar Caspar numa praça, numa comunidade próxima a onde eles viviam. E antes de deixá-lo na praça, ele tentou ensinar a Caspar a andar e treinou com Caspar uma frase que era para ser repetida à medida que as pessoas se aproximassem. Deixou junto com Caspar também uma carta que contava um pouco da história da sua vida. Caspar permaneceu estático porque não conseguia se movimentar, nem falar, nem se comunicar, e despertou a curiosidade da população, que logo foi se aproximando para ajudá-lo. Com a aproximação da população, ele foi levado para uma outra prisão, onde ficavam as pessoas que aparentemente não apresentavam comportamentos adequados, né? E por ele apresentar um comportamento estranho, anormal, ele ficou nessa cela, né? Depois a cavalaria, o representante da cavalaria foi percebendo que ele não tinha comportamentos disruptivos ou comportamentos que oferecessem ameaça à população, mas ainda assim ele foi uma atração circense pelo seu jeito diferente de ser. Até que um professor e sua família o acolheram, e a partir desse momento de acolhida, o processo de socialização e de aprendizagem foi iniciado na vida de Caspar. Caspar foi desenvolvendo algumas formas de linguagem, aprendeu a ler, a escrever, se desenvolveu bem na música, porém, algumas dificuldades ainda não eram perceptíveis, né? Mesmo com todos os estímulos que ele havia recebido, era observável que ele não conseguia, muitas vezes, atribuir sentido ou conceitos a determinadas coisas, pois, por muito tempo, ter sido impedido de participar da vida em sociedade, de aprender suas normas, valores, costumes, as características instintivas ainda prevaleciam e o desenvolvimento social e cultural ficaram comprometidos, dificultando inclusive o processo de abstração de Caspar. O homem é um ser social e ele precisa do convívio em sociedade para aprender a ler, a transformar a sua realidade. E justamente esse processo que Caspar não vivenciou o fez estagnar em alguns comportamentos da sua vida. Infelizmente, ele experimentou muito a rejeição, desde o seu nascimento até a sua morte. Caspar continua aprisionado, porém, dessa vez, a uma realidade imposta pela sociedade, com um modelo padrão de comportamento, né, que era normal e dentro da cultura da época era considerado normal. As pessoas que estivessem fora desse padrão eram tidas como anormais.
Então, a ideia central do texto é destacar que a essência do desenvolvimento humano e da aprendizagem é a interação do indivíduo com o meio. Essa teoria socio-interacionista que Vygotsky coloca para a gente como uma condição da mediação de um indivíduo com o outro, né? O processo de desenvolvimento ele ocorre por meio dos fatores ambientais no qual o indivíduo está inserido e sendo mediado pelo outro. Ou seja, tem que haver uma interação com o meio e com o outro para que trocas de experiências existam e novos conhecimentos sejam construídos. Caspar recebeu tardiamente todos esses estímulos, a influência do meio, a educação formal, porém não foi suficiente para que ele tivesse um desenvolvimento adequado ao que culturalmente a sociedade esperava como padrão, como normal. E Vygotsky coloca que o desenvolvimento ele não é acabado nem antecipado, que todas as estruturas mentais, a memória, a atenção, o planejamento, as lembranças voluntárias, todo o nosso desenvolvimento, ele é passível de modificação em razão da plasticidade cerebral. E a gente percebe isso na vida de Caspar, quando ele consegue desenvolver habilidades, né, mesmo tendo passado muito tempo privado do convívio social, dessa troca. E a gente também enxerga em Caspar que ainda hoje muitas pessoas se encontram aprisionadas, se encontram rejeitadas, né, dentro de uma topografia diferente. Mas a gente precisa ter um olhar que contemple todas as suas habilidades que potencialmente estimuladas elas sejam desenvolvidas. Caspar, ele traz para a gente essa possibilidade real de que o desenvolvimento, ele sendo estimulado potencialmente, ele é inacabado e é constantemente renovado.